valores cristãos. Muitas pessoas estavam indo na igreja só para cumprir tabela mesmo, não sabem o que Cristo pregava. E desde do bolsonarismo, que trouxe as ideias resgatadas pela tradição do Olavo de Carvalho, etc., de volta à tona, voltou a ter direita no Brasil. O Lula comemorava, não tem mais direita no Brasil. Ele chegou a falar isso? Chegou até comemorando. Falou, não tem mais direita, agora nós temos disputa só dos partidos de esquerda. Ele falou isso, acho que no final da década de 2000. Tá. E a situação, infelizmente, era aquela. Mas graças a Deus houve uma certa reversão em relação a isso. E você considera o bolsonarismo como uma direita naquele espectro mais para que lado ela tá? Não, ela tá na direita socialmente aceitável ainda. Tá. Ainda não é a direita mesmo, mas o Bolsonaro, tem essa direita também? É que o bolsonarismo não é um movimento intelectual. O bolsonarismo é um movimento político. E o intelectual, você colocaria? Porque o bolsonarismo, ele leva em conta aquilo que é factível politicamente. Entendi. Que é que possível, seriam as figuras do bolsonarismo, aquilo que é possível. Mas o grande ponto é que o bolsonarismo, enquanto movimento político, permite um livre debate que possibilita que as ideias da direita intelectual venham à tona novamente. O outro lado, a esquerda, eles querem a censura. Eles querem tolher a informação. Eles querem censurar, por exemplo, a Brasil Paralelo. Querem censurar os canais de notícia, Jovem Pan. E querem a hegemonia, né, para usar o termo do Gramsci, a hegemonia nos meios acadêmicos. Hegemonia cultural mesmo. Então, nem haveria espaço para um debate entre esquerda e direita num ambiente controlado politicamente pela esquerda. Agora, o bolsonarismo, ele nos dá essa possibilidade. Essa é a grande vantagem dele. Que ele não é a verdade definitiva, mas ele permite a volta desse debate. Agora, em relação ao movimento intelectual, também não diria que é o olavismo, né? O Olavo de Carvalho, ele tem ideias originais, mas o grande mérito dele foi ter retomado uma tradição que havia sido perdida. Que é uma tradição medieval, escolástica. Que eram as ideias políticas da cristandade medieval, né? E essas ideias políticas da cristandade medieval são ideias de direito natural, por exemplo. Que é um tema que se perdeu nas faculdades de direito. Nas faculdades de direito, o pessoal discute a lei como produto das convenções humanas, escrita. Mas, na verdade, as leis, elas vêm da natureza das pessoas, vêm da natureza da sociedade, vêm da natureza do homem. O assassinato, o roubo, o aborto é errado não é porque um político escreveu ou porque a maioria votou. É errado porque é naturalmente errado. Contradiz a natureza humana a ideia de matar um bebê dentro do ventre, por exemplo. Ah, onde é que está escrito isso? Não precisa estar escrito. É intuitivo que matar a própria prole é errado. E aí as leis humanas têm que ser baseadas nisso. O problema é que quando termina a Idade Média, a humanidade perde isso de vista, né? Por quê? Porque a ideia na Idade Média era que a vida da sociedade fosse pautada pela cultura religiosa das comunidades. Então as comunidades cristãs viviam as leis cristãs e o Estado, os governantes, os reis tinham que respeitar isso. A hora que começa o relativismo e a religião sai da vida das pessoas, aí quem substitui a moral natural religiosa? A canetada do Estado. Aí o Estado começa a instituir as suas próprias leis como substitutos da ordem natural. Com a desculpa até de evitar o caos. Não, nós temos que ter um Estado unificador capaz de controlar todas as dimensões da sociedade, senão vira o caos. E realmente viraria o caos porque perdeu a base, que era a moral religiosa. Mas o Estado não é a solução para isso. O Estado acaba gerando o caos, porque como nós comentamos no começo do vídeo aqui, o Estado vai alimentar tudo aquilo que o alimenta. Se a desculpa para a expansão do Estado é o caos, ele não vai alimentar a ordem. Ele não tem por que fazer isso. Ele precisa do caos, ele precisa gerar problema para vender a solução. Perfeito. Guerras, principalmente. Exato. Inflação, endividamento das famílias. Aí ele cria a inflação, a poupança das pessoas perde o poder de compra e o Estado fala, eu preciso fazer programas sociais, eu preciso criar um programa de previdência estatal. Mas tudo começou porque o próprio Estado controlou e destruiu o poder de compra da moeda. Se houvesse uma moeda estável, deflacionária, baseada em commodity, não precisaria ter programa social. Então, esse é o problema. Entendi. Mas você acha que o conservadorismo está sempre baseado no cristianismo?
não existe conservador ou uma pessoa que se diz alinhada à direita sem ela ter essa fé, sem ser cristã? Então, eu já fui um conservador não cristão. É? Eu era agnóstico. Então é possível. Eu estava na escola e a professora começou a falar mal da igreja. E eu falei, professora, nem fé eu tenho. Mas eu prefiro viver numa sociedade cristã. Porque uma sociedade onde as pessoas entendem os 10 mandamentos, que matar, roubar, etc., é errado, e tem medo do inferno, é uma sociedade ordeira e pacífica. Eu não consigo nem imaginar uma sociedade que não seja assim. Possivelmente seria pior, né? Muito pior. Que... Imagina se... Mesmo com todos os exageros que a igreja já fez na história, né? Não, eu nem diria isso. Eu diria o seguinte, mesmo que a gente não tenha fé, mas fazendo uma análise social bem fria, pela lógica, se não houver punição eterna ou recompensa eterna, não existe justiça. Porque seria fisicamente possível o sujeito ser um crápula a vida inteira e enriquecer com isso e pegar todas as mulheres por causa disso e morrer velhinho. É que é basicamente o modo de vida que o Paquito tá tentando A minha meta é essa, A meta cara. dele